Bom, aqui é uma ideia agora também, né, no Ministério da Economia, cujo já a médio prazo, né, visualizamos ele, a consecução dele a médio prazo, que é a criação do cartão único do cidadão. E aqui nós vamos ver então o nosso primeiro selo, né, de foco, né, que era a ideia fundamental aqui dessa proposta de melhoria para o Estado brasileiro. Porque, embora ele esteja alocado, né, como uma ideia para o Ministério da Economia, nós vamos entender que o cartão único do cidadão ele é muito mais do que isso. Né? Então, o que seria esse cartão? Bom, basicamente, ele seria um cartão e que ele abrigasse, ele tivesse um chip ultra tecnológico, enfim, ou talvez que não fosse um cartão, fosse um pendrive, ou não sei, o formato em que essa tecnologia se daria poderia ser qualquer uma desses que fosse segura, né? Mas que, vamos supor então que fosse o cartão, e nesse cartão ele fosse único do cidadão, com todos os ministérios do governo federal, também, por que não, poderia se alocar também documentos das esferas estaduais e municipais. Então, todos os documentos estariam num único documento. Né? Então, carteira de motorista, CPF, carteira de vacinação, RG, né? Ou seja, seria uma espécie de cadastro único. Né? Mas aqui, né, ele teria uma ideia que acreditamos que seja assim revolucionária, que ela incluísse também as questões fiscais, né? Ou seja, que ela também incluísse os meios de pagamento. Então, toda vez que uma pessoa comprasse ou vendesse um produto, esse cartão fosse utilizado. Por quê? O registro dessas informações do que a pessoa comprou, do que a pessoa vendeu, quanto ela recebeu, quanto ela não recebeu, ela automaticamente fosse, digamos assim, via uma internet de altíssima qualidade, como é a da 5G, por exemplo, agora, né, que vai ser implantada no país, ela fosse diretamente para um supercomputador, um super data center do governo federal, que inclusive nós acreditamos que deveria ser assim 100% do Estado, né? Nenhuma empresa gerenciando ou tendo acesso, porque são dados sigilosos, deveria haver uma lei inclusive proibindo, né, o acesso a essas informações, porque elas teriam um valor assim astronômico, né? E até mesmo, enfim, seria ilegal, né, informações aí pessoais das pessoas tramitando por empresas ou pessoas. Então, acreditamos que ela deveria, sim, caso adotado, né, esse supercomputador, esse super data center fosse alocado até mesmo numa base militar mesmo, enfim, fosse algo realmente do Estado 100%, né, e muito bem protegida. Mas retornando aqui à ideia, é que ele não fosse apenas um cartão do cidadão em termos de apresentação de documento, mas que ele também englobasse essa questão do dinheiro até mesmo, né? Porque sendo as transações de forma eletrônica, dos créditos, né, que a pessoa teria, acabaria até mesmo grandes outros problemas que a humanidade enfrenta, né, como lavagem de dinheiro, enfim, em muitos outros, porque todos os recursos seriam o quê? Movimentados eletronicamente e o governo teria o controle, ele saberia exatamente para onde está indo o recurso. Né? Outro ponto também importante, que com esse banco de dados sendo alimentado através das informações que vierem de cada uma dos cidadãos, né? Do que, por exemplo, dos produtos que ele comprou, o governo ele teria condições de saber, por exemplo, qual empresa está vendendo qual produto. Então, se aquele produto ou aquela empresa ela está dominando o mercado, por exemplo, ela está vendendo 75% do mercado daquele produto, só é aquela empresa que vende. Então, ela pode adotar medidas anti-monopólio, né? O que beneficia a economia popular. Porque nós sabemos bem que toda vez que uma empresa domina o mercado
e só ela vende um determinado produto, ela vai cobrar o preço que ela quiser, né? Causando um dano aí à população. Então, essa ideia do cartão único do cidadão, ele alia, digamos, uma questão burocrática que vai auxiliar muito o próprio governo também, porque à medida que você tem em apenas um único banco de dados todos os documentos de todos os ministérios do Estado, você elimina uma série de burocracia, funcionários podem ser realocados porque não vão ser mais necessários, logo vai causar uma economia gigantesca ao Estado, não é? Um exemplo aqui recente que nós podemos dar com relação à caderneta de vacinação. Né? Teve que se elaborar um documento novo, todo um cadastro novo, feito à mão, escrito à mão. Por quê? Porque não havia um banco de dados único. Né? Ou seja, a carteira de vacinação ela não está num sistema online, ela não está num sistema de banco de dados. Então, nós acreditamos piamente nessa ideia, né? Por isso aí nós colocamos como um foco, acreditamos que o governo deva efetivamente acolhê-la prioritariamente. Né? Se nós tivermos um cartão como esse, uma tecnologia como essa, com essa ideia, digamos assim, o governo pode obter resultados fenomenais. Né? Claro que vai beneficiar toda a população também, né? Com a diminuição enfim, de burocracias, etc. Bom, aqui nós temos uma ideia, né? Claro, não é o software da tela do software que seria, mas aqui é uma ideia para termos como noção, né? Então temos lá em cima lá toda vez que, digamos, o cidadão passasse o cartão num órgão público, por exemplo, né? Então teria essa tela e lá em cima nós teríamos todos os ministérios e cada aba dessa, quando se clicasse, teria ali todos os formulários. Quando houvesse que o governo, por exemplo, quisesse fazer uma atualização de algum dado, de um campo que não existia, então pode-se incluir, depois automaticamente seria necessário a pessoa efetuar o preenchimento desses dados. E, por exemplo, olha só que interessante, através desse cartão único do cidadão, poderia-se fazer, por exemplo, o censo, o governo mandaria a atualização pelo sistema. Nesse cartão, quando a pessoa fosse fazer uma compra, por exemplo, já automaticamente ali apareceria na tela o formulário obrigando, né, o cidadão a preencher para poder liberar, digamos, uma transação ou liberar a continuidade, enfim, dos assuntos que ele quiser. Então, por aqui mesmo já poderia se fazer o censo, né? Por exemplo, até o mesmo processo eleitoral, de repente, né, fazer ele de forma online. Claro, aqui são apenas ideias, né? Teria que se trabalhar muito em cima disso. Porém, o básico aqui que queremos apresentar é isso, né? Dessa ideia do cartão único do cidadão, né? Que pode trazer aí um benefício muito grande.